Oi, pessoal. Hoje eu estava ouvindo uma história real, né? Porque na verdade eu estava ouvindo uma mulher falar que ela estava, mas o marido dela com a vida toda formada, toda certinha. Os dois já tinham se formado, já estavam bem nas suas profissões, morando em uma casa boa. A vida financeira estava boa, tudo certo. E morando num lugar onde eles nasceram, foram criados ali. E ela estava dizendo que ela foi criada nesse contexto, né? Perto dos pais, avós, primos. E fizeram muitos amigos, né? Desde a infância, e levou isso para a fase adulta. Tanto ela quanto o marido, né? Só que depois, assim, de muitos anos já de casado, eles decidiram constituir famílias, né? Família. Ter seus filhos e tal. E aí eles decidiram mudar para um lugar, para um outro estado, em uma casa muito grande, muito confortável, morar no campo, vamos dizer assim, né? Numa chácara, num sítio, né? Não sei, cada lugar dá um nome, né? Mas era num interior, mas uma casa muito bonita, muito confortável, com muito mato, muito verde, um lugar excelente para criar família, com todo o conforto dentro de uma casa, porém no campo. E sim, eles tiveram os filhos deles lá, viveram alguns anos, mas antes que os filhos crescessem muito, eles começaram a perceber logo de cara, assim, a distância, a dificuldade, né, da distância dos pais deles, dos pais do casal e avós dos filhos, né? Então, não podiam se ver sempre. E aí eles começaram a pensar. Os filhos já estavam ali, já um tamanhozinho, um dos filhos deles já estava entendendo um pouco as coisas. Então, os dois conversaram e chegaram à conclusão que não era uma boa criar os filhos deles longe dos avós, dos amigos e tal. Estava muito difícil tanto para os avós ficar se deslocando de um estado para o outro, que era bem longe, e eles também indo à casa dos pais, né? Então, eles tomaram a decisão de voltar para a região onde eles moravam, onde eles nasceram e foram criados ali, né? O que eu quero dizer com isso? É que realmente nós não temos controle das nossas vidas. E quando a gente pensa que está tudo certinho, tudo nos conformes, aparece alguma coisa para poder fazer a gente mudar de rota, sabe? Eu fiquei analisando a vida desse casal, eles fizeram tudo certinho, como manda o figurino, vamos dizer assim, né? Estudaram, se formaram, tiveram uma vida financeira boa. Quando estava tudo bacana, eles se casaram, ficaram aí mais de 10 anos sem filhos, curtindo a vida, viajando, fazendo um monte de coisa, e agora decidiram ter filhos. Quando decidiram ter filhos, viram que um apartamento, por maior que seja, o campo é melhor para criar filhos, né? Então eles decidiram se mudar. Gente, e as mudanças têm todo um transtorno. Não é simples assim, você tem que muda aqui dentro da sua cabeça, sabe? Eu posso dizer porque eu já mudei muito de casa, de muitos lugares assim. Então, eles passaram por tudo isso, sabe? Esse transtorno na mente muda, a gente pensa, será que vai dar certo? Será que eu vou me acostumar nesse lugar? Né? Será que vai ter boas escolas para os filhos? Passaram por todo esse transtorno, mudaram para o lugar. Deu uma transformação na casa, porque a casa você quer dar a sua cara, por mais que a casa esteja acabada. Então teve gasto financeiro, teve gasto mental, teve cansaço físico mesmo, né? Adaptação ao novo lugar, às novas pessoas.
para depois de um tempo a pessoa tomar a decisão e voltar a morar no mesmo lugar que morava. Então assim, gente, é muito difícil a gente pensar assim, que eu vou estar aqui por muitos anos, vou criar raízes nesse lugar e vou ficar para sempre. Gente, para sempre é muita coisa. Para sempre é muita coisa. Ninguém consegue... ninguém é muita coisa também, mas quase ninguém consegue fincar as suas raízes em um lugar e ficar para sempre. É muito difícil, porque quando você pensa assim que tá tudo certinho, tudo bonitinho, aparecem coisas para fazer você mudar de alguma forma, sabe? E você é obrigado a mudar com os pensamentos também. Às vezes você tinha uma ideia, você passa a ter outra ideia. E algumas mudanças, elas não acontecem porque a gente quer, não. Às vezes acontece porque acontece. Você é obrigada a mudar de estado, você é obrigada a mudar de país, você é obrigada a mudar de profissão, você às vezes é obrigada a mudar de, sei lá, um monte de coisa. Muitas coisas nem sempre são porque você quer, porque eu quero. As coisas acontecem, sabe? As pessoas mudam. As pessoas mudam também no seu comportamento, no seu jeito de ser. As pessoas mudam na sua crença, na sua fé. E o que eu quero dizer, como sempre, fique firme com Jesus. Fique firme nas ideias baseadas na Bíblia. Aquelas ideias que Jesus deu para nós. Porque quando você pensa que o seu mundo, a sua casinha, a sua vida está toda ali redondinha, toda bonitinha, pode esperar que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. E isso são aflições, tribulações da vida. Você pensa assim, tá tudo certinho, tô com a minha vida toda tranquilinha, agora eu vou ter filhos. Aí talvez quando você vai querer ter filho, você não vai conseguir ter. Outra hora, quando a pessoa não quer ter, a pessoa quer ter 1, 2 filhos, acontece de ter vários. É assim, parece que a gente nunca consegue ter realmente o que a gente quer. E falando sobre os empregos também, os nossos trabalhos, né? Eu estava conversando com as pessoas esses dias e eu vi que ninguém está satisfeito com o seu trabalho. Ou você fica sentado demais no computador e aí você acaba adquirindo algumas enfermidades nas mãos, nos pés, no corpo, por ficar muito parado, por ficar com seus olhos muito fixos ali, né, nas telas. Ou você vai trabalhar braçal e também vai ter problemas nas articulações por pegar muito peso, por movimentar muito. Então, assim, a nossa vida é muito estranha. Aqui nessa terra é muito estranho. Então, a gente tem que estar firme com Jesus. E acho que a gente nunca vai estar preparado para receber notícias ruins, para ter uma infelicidade na família. A gente nunca vai estar preparado para ter uma doença. Ninguém vai estar preparado para coisa ruim. Só que a gente tem que esperar que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E se a gente não estiver muito firme com Jesus, a gente acaba se desviando, a gente acaba tomando decisões precipitadas e outras. A gente vai errar também nas decisões. Mesmo tendo Jesus, a gente vai errar. A gente vai errar nas decisões, só que a gente não perde o foco em Deus, a gente não desvia dos caminhos do Senhor e não vai fazer coisas assim que vai atrapalhar a nossa salvação, sabe? Então eu peço mesmo todos os dias que o Senhor me ajude a continuar firme nos caminhos dele. E é o que eu digo para vocês também, fique firme com Jesus, não deixe ele por nada, porque quando você menos esperar, a sua vida toma um rumo que você nem imaginava. Deus abençoe vocês.